estamos aqui para mais um Pode Ser, o nosso podcast de psicologia em vertente com outras profissões. Estamos aqui com a doutora Patrícia Ferreira, nossa convidada de hoje, e a gente vai ler esse mini currículo, gente, que de mini não tem nada. Patrícia Andréia Rodrigues Ferreira é médica formada pela Unicamp, dermatologista residenciada pela Unicamp, sócia aspirante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, possui formações e estudos na área de dermatologia, especialmente referente à área estética, e atua como dermatologista clínica em Goiânia, Goiás, Anápolis, Goiás, e como dermatologista e preceptora no Hospital de Doenças Tropicais HDT em Goiânia, Goiás. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vinda, doutora Obrigada. Patrícia. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Conta um pouquinho pra gente como essa área da dermatologia apareceu na sua vida, como é que foi esse encontro? Nossa, eu entrei na faculdade, eu tinha um sonho de ser médica, mas eu nunca realmente quis ser dermatologista, eu não sabia, eu queria ser médica. Eu tinha uma ideia que talvez eu fosse ginecologista quando eu entrei. Aí eu fui passando pelos estágios, no começo é o básico, a gente ainda não tem muita noção, e quando eu passei na ginecologia eu não gostei. Não, não é pra mim. Gosto muito de criança, mas não é pra mim. E no quarto para quinto ano eu passei na dermato e eu adorei. Principalmente porque ela tinha um pouco de cada coisa. Então, ele tinha um pouco da área clínica, que eu podia fazer diagnóstico de doença, eu adorava aquele negócio tipo house, de descobrir as doenças. Então, eu adorava essa parte clínica, mas eu sempre gostei muito da prática, de fazer cirurgia, de procedimento. Então, era uma área que me permitia tudo isso. Parte clínica, parte cirúrgica, parte estética, procedimentos, e não era uma rotina, eu não gostava de coisas muito rotineiras, assim, de fazer sempre a mesma coisa. Cheguei a pensar em cirurgia, mas também, assim, eu falei, vou fazer cirurgia o dia inteiro, ficar naquilo, não gosto, eu gosto dessa dinâmica, eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então, eu acabei escolhendo dermatologia e depois eu me apaixonei. Eu não sabia que eu me apaixonar tanto depois, inclusive pela área estética. No primeiro momento, eu não pensava na parte estética, mas depois eu me apaixonei. E realmente eu sou apaixonada pela parte estética agora. É o que eu faço no HDT, é o que eu mais faço no consultório. Também trato as doenças, não perdi isso. E é isso, a dermatologia para mim é a parte mais completa da medicina, que mais me completa. Então foi assim que eu escolhi. Muito legal, né? Saber um pouquinho da história, assim. E qual que é, pra gente começar, a relação de autocuidado e a dermatologia? Conta pra gente, assim, o que que você Então, pensa? quando a gente pensa em autocuidado, a gente pensa em olhar para si, ver o que a gente está precisando, tanto na parte física, a parte mental, né? O autocuidado mental também, é voltar para si, se olhar. E quando a gente faz isso, a gente melhora a nossa autoestima, a gente está se cuidando, o cuidado libera até inúmeros mediadores químicos de felicidade, serotonina e tudo mais. Então, quando a gente se cuida, a gente melhora a nossa autoestima, né? E a autoestima, gente, é tudo, né? Porque quando a gente tá bem, a gente não fica muito dependente dos outros, a gente confia na gente mesmo, né? A sensação de felicidade é muito maior. E a dermato, não só na parte estética, também estou falando na parte de doença. O autocuidado, o cuidar da pele, né? Ver as manchas, se tiver alguma coisa, procurar o médico. O cuidado com o skincare, o preventivo, o protetor solar. E tudo isso, esse autocuidado melhora a nossa autoestima e faz a gente se sentir bem. Então não é fútil, é super importante, tanto para a área de estética quanto para a área da saúde também. A gente vê muito isso, né, no consultório de psicologia. É muito comum as pessoas chegarem com uma baixa autoestima muito relacionada ao corpo, ao rosto. Então, isso está muito interligado, né? Muito, então a gente tem que cuidar quem vai amar a gente mais do que a gente mesmo. A É, gente não é capaz de amar o outro se a gente não se ama. sim, Vocês sim. sabem melhor que eu isso. Quando a gente olha para essa questão dos cuidados, você percebe uma cobrança excessiva das pessoas em relação a esse cuidado, especialmente na questão da estética? Como é que você tem percebido isso na sociedade? Nossa, eu tô formada aí, eu me formei em 2013, já faz um tempo. 2011 na faculdade, depois eu entrei na Dermato. Isso vem mudando, eu percebo que isso vem mudando. Essa cobrança está maior a cada dia.
né? Hoje em dia, a rede social aproximou muito as pessoas, mas aumentou o nível de exigência. Sim. Então, eu vou falar até por mim. Quando começou a pandemia, isso acho que foi um marco da pandemia para cá, a gente começou a se olhar mais. A gente conversava com as pessoas por vídeo. E eu vou falar por mim, eu não tinha uma foto nas minhas redes sociais que não minha. Embora eu sempre tive uma autoestima boa, mas eu não gostava de mim, de tirar foto. Aí eu fui entender por quê, porque até então eu nunca nem tinha parado para pensar nisso. Então tinham coisas que eu não gostava, meu nariz eu não gostava, algumas coisinhas que me incomodavam, que ficou para mim insuportável, eu tive que resolver esse problema, né? Sim. Eu acho que as pessoas se olharem mais, se verem mais, e a rede social, que você vê tudo lindo, parece que tudo é muito fácil, tudo muito milagroso, né? Sim. Então as pessoas almejam aquilo, querem aquilo. Ao mesmo tempo, o mundo está muito imediatista. As pessoas não esperam, não têm paciência. Então, esse apelo pela estética aumentou muito. Isso a gente vê no consultório, não só em mulheres, como em homens. Como nunca a gente trata homem hoje em dia. Antes era uma parcela pequena. Hoje em dia, eu acho que todos os esposos das minhas pacientes estão lá também, fazendo botox, fazendo procedimento, se cuidando. Isso é bacana. Isso é bacana, esse autocuidado, como a gente já falou, contanto que não extrapole. Contanto que a gente não almeje alguma coisa que é impossível. Você não vai virar esses atores, atrizes, blogueiras, porque eles vivem disso. Nem todo mundo consegue, que mais que tente. Então, o autocuidado é importante, mas a gente tem que saber o limite, né? Para não sofrer, porque senão a gente vai sofrer. E é interessante quando você traz o seu exemplo, é muito esse lugar de pensar esse autocuidado através do autoconhecimento, né? Para Sim. entender os seus limites. Chegou um ponto em que eu não estava satisfeita e eu tive que resolver a minha questão com o meu nariz. Mas nunca foi algo que precisasse ali de algum momento de um excesso, né? Não. De colocar em uma comparação muito grande e que trouxesse ali algum sofrimento. Então, entender, por exemplo, a necessidade do botox, de um procedimento, é importante, é um Uhum. autocuidado, mas, ao mesmo tempo, ter esse limite. Né? Até que ponto eu estou fazendo algo por mim, porque eu não estou me sentindo bem, ou eu estou fazendo algo pela sociedade, para me Isso. encaixar em um padrão que muitas vezes é inalcançável. Isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que se cuidar do nosso limite. Às vezes, o limite financeiro. O que que eu consigo fazer com o meu limite financeiro? Não dá para fazer tudo, não dá para fazer todos os procedimentos. Mas então eu vou me cuidar, vou na academia, vou fazer um botox, alguma coisinha. O skincare, o protetor solar, que todo mundo esquece, que é o mais básico de Sim. tudo. Eu tô me cuidando. Eu posso ter o meu melhor. Eu não preciso ser a outra pessoa ou almejar tudo que ela tem, mas eu preciso me cuidar. Né? Eu acho que é interessante, isso é bacana, e isso a gente vê não só na área da estética, a gente vê nas academias, estão muito mais cheias, as pessoas se cuidando. Se a gente vê, tudo que é excesso é ruim. Tudo que for exagero é ruim. Mas tudo que for natural e saudável vale a pena fazer. E muito atrelado à saúde, né? Isso. O quanto esse cuidado ele precisa ser atrelado à saúde. Eu vou me sentir melhor e vou ficar mais saudável? Isso. Sim, é muito importante, né? Essa diferenciação do que é meu, por que que eu não gosto disso? É porque eu realmente não achei bacana em mim, ou alguém que me contou que não gosta porque tá todo mundo igual? E aí a gente entra na próxima É, pergunta, né? Que é sobre os exageros nessa padronização. É a famosa harmonização facial, que às vezes os dermatologistas nem gostam mais a desse gente não termo, usa mais esse assim, termo. Na verdade, de eu tão popular. particularmente, eu sempre usei esse termo no quesito assim, harmonizar é deixar mais bonita. Então eu Uhum, vou usar o que eu para cada pessoa tem uma indicação. Então eu vou usar aparelhos, ou às vezes um botox, às vezes um preenchimento, depende, eu vou te harmonizar, te deixar mais bonita, né? Eu não uso com excesso de preenchimento igual algumas pessoas usam. Então, para algumas pessoas, fazer harmonização facial é fazer muitas ampolas de preenchimento e ficar com aquele rosto inflável. Está na moda agora, rosto quadrado. Está na moda Fox Eyes, aquela coisa absurda de erguer a sobrancelha. E as pessoas, algumas pessoas, que talvez não tenham uma autoestima tão boa, que são influenciáveis, acabam seguindo aquilo. Eu entendo pessoas da mídia fazer, porque é trabalho para eles, mas o dia a dia as pessoas reais acabam exagerando. uhum, Exagerando. E a gente vê até dermatologista, gente, não é só a população que exagera às vezes.
Talvez até pelo fácil acesso. Então, esses rostos quadrados demais, que até às vezes você fica mais masculina, às vezes você fica até mais envelhecida. Boca exagerada demais, essa sobrancelha arqueada demais, tudo que é demais é feio, não é bonito, choca. Uhum. E esse choque nem sempre é pro lado bom, as pessoas assustam. E isso é comum demais no consultório. Eu recebo todo dia pessoas falando, eu quero melhorar, mas eu não quero ficar estereotipada. Todo mundo que chega fala, não vim até hoje porque eu estava com medo de ficar com aquela boca, de ficar com aquele rosto quadrado. E não é assim que a gente trabalha, né? Alguns profissionais podem até trabalhar dessa forma, mas o bonito realmente é deixar você melhor. Isso para mim seria harmonização É o facial. realce, né? É o realce, Realçar. corrigir pequenas imperfeições, Uhum. mais do que isso, prevenir o envelhecimento, envelhecer de uma forma Perfeito. melhor. Entendeu? Para mim, seria isso, mas as pessoas realmente estão extrapolando. Mas agora tá vindo uma moda que a gente está chamando de naturalização facial, não mais harmonização facial. Onde é isso, gente? A gente envelhecer de uma forma melhor e natural, mantendo os nossos traços, sem exagero. Acho que vocês viram, né? As pessoas estão vendo que estão tirando o preenchimento. Muitos Uhum. famosos tirando o preenchimento labial, tirando excessos aqui na parte do top model look. Graças a Deus a gente está indo para essa vertente agora. Quando você traz esse conceito de harmonização para você, eu achei muito interessante, porque dá muita ideia também de ser algo mais acessível, né? E aí, quando a gente volta lá naquela questão financeira, realidades diferentes, a gente percebe que é possível buscar essa harmonização, buscar esse lugar de se sentir melhor e estar mais natural, de uma forma também que não necessariamente precise de todos os procedimentos possíveis. Não, isso é para poucos, né? A fazer tudo que eu quero. E nem fazer tudo que eu quero é legal porque choca. Choca. Por mais que eu possa fazer 30 ampolas, eu tenho dinheiro para isso, mas não vai ficar legal. Muito melhor você fazer em etapas, melhorando em etapas. Você vai se enxergar no espelho sendo você. Entendeu? Mas sim, se a gente não tem uma condição muito boa, se eu posso fazer aos poucos, dá para fazer aos poucos. Cada pessoa a gente faz um planejamento. O que dá para você fazer? Ah, dá para eu fazer um botox esse ano, dá para fazer um estímulo de colágeno daqui a uns meses. A gente faz um programa para todo mundo. E aí a gente vai conversar na consulta e você vai me falar o que você pode fazer e a gente vai melhorar. Às vezes é só um skincare, gente, mas o skincare, as pessoas subestimam o skincare, mas o cuidado com a pele, o tratamento em casa é fundamental. A rotina, A né? rotina de cuidado. Usar aquele produto ali naquele longo prazo e manter aquela sequência. Acho que isso é fundamental, É né? fundamental. E voltando a falar, o protetor solar é o que mais rejuvenesce ao longo do tempo. E as pessoas esquecem. A gente subestima ele, Isso. né? Deixa ele de ladinho, assim. Mas eu tenho tentado, é uma característica minha, eu tenho muita dificuldade em reaplicar. E eu sei que é necessário, né? A reaplicação dele ao É longo do necessário, porque dia. ele perde o efeito, né? Depois de 3, 4 horas. Então, pelo menos, o ideal seria reaplicar nisso, mas pelo menos de manhã e na hora do almoço. Uhum. Pelo menos isso tem que tentar fazer. É. Lógico, se você se expõe ao sol é muito mais, mas dentro dos lugares, assim, pelo menos essas 2 O vezes. que eu achei viável pra mim é um pozinho que eu achei, acho que é da Shiseido. Que a gente passa por cima da maquiagem mesmo e ele já tem essa proteção solar também. Que não é igual uma proteção em creme. Eu Tá. gosto muito, eu uso, inclusive, esse pó e outros, para reaplicar nos intervalos. Que legal. Bom saber, gente. Pelo menos se você conseguir fazer isso, o protetor mesmo, de manhã e na hora do almoço, e reaplicar com esse, ótimo. E ele sela, tira o brilho, fica Uhum. ótimo. Ele é bem legal mesmo. Outra coisa que eu acho interessante e que eu fui percebendo a importância disso ao longo do tempo, assim, é o protetor não só na área do rosto, Em né? todas as áreas E aí a gente expostas. pensa no braço, por exemplo, quem dirige muito, tá ali, o sol o dia todo no braço, O né? dia todo, e inclusive existem estudos mostrando um lado do rosto que toma sol de caminhoneiros ao longo dos anos, o quanto era muito mais envelhecido do que o outro lado. A gente subestima mesmo. Mas hoje em dia, antigamente as pessoas não sabiam disso. Hoje em dia todo mundo sabe. A informação chegou para todo mundo. Se você não faz, é uma opção sua, mas todo mundo sabe que o sol faz mal e que tem que usar protetor solar.
E se você não sabia, agora você sabe também. Sim. Você faz parte aí dessa E parcela. antigamente não existiam protetores solares muito bons, a cosmética era ruim, pegajoso, grudento. Hoje em dia não tem desculpa. Existe protetor solar para cada pessoa, para cada sensibilidade, tem de tudo no mercado. É só você achar o correto para você. E por isso que a consulta dermatológica é muito importante. E tem muitos protetores acessíveis, né? Hoje em dia. Era Tem uma de coisa bem mais cara e hoje em dia tem Tem para alguns todos os bem. gostos, todos os bolsos. Tem que realmente Achar o seu, assim. achar o seu e começar essa rotina. Por isso que quando a criança, jovem, é bom a gente introduzir isso desde cedo, para você realmente virar uma rotina. Igual a gente escova os dentes todos os dias, o protetor tem que estar do lado. Escovou o dente, passou. Muito legal, né? E assim, entrando um pouquinho mais no lado profissional, a gente sabe que não é somente os dermatologistas, né, que fazem alguns procedimentos. E qual é a sua opinião, assim, sobre qual a importância de procurar um bom profissional? Não sei se necessariamente o dermatologista só, mas eu acredito, assim, que um profissional ético, enfim, o que que você Aí a gente conta tem pra dois gente? pontos, né? O primeiro ponto é assim, profissionais. Quando você escolhe um profissional, você não tem que pensar só o que ele pode fazer por você. Principalmente, a gente médico tem esse cuidado, né? Saber assim, se eu tiver uma complicação, esse profissional, ele vai estar apto a resolvê-la? Sim. É a primeira coisa que você tem que pensar. Você tem que olhar o currículo da pessoa, não é só rede social. Hoje em dia as pessoas só olham rede social. O que essa pessoa fez até hoje? Ela estudou direitinho? Ela realmente sabe o que ela está fazendo? Primeiro ponto. Segundo, se eu tiver uma complicação, porque todos os procedimentos existem riscos, todos, ele vai saber resolver? Então, esse ponto aqui é fundamental e as pessoas esquecem. Então, se eu tiver uma complicação com o meu paciente, desde, sei lá, às vezes uma arritmia, às vezes uma alergia a algum produto, uma coisa mais grave que eu tenho que prestar, né, atendimento médico na hora, já passei por situações, acontece que a gente tem que prestar um atendimento médico, ou até complicações inerentes ao procedimento depois. Eu vou dar todo o suporte, vou saber o que fazer, porque eu recebo todos os dias, quase todos os dias, mas pelo menos toda semana no meu consultório, complicação de procedimento de outras pessoas. Que aí não resolveu e manda para o médico. E aí, um exemplo claro foi que quando eu fui fazer, inclusive com a doutora Patrícia, um preenchimento, eu apaguei na hora. Não sei se você lembra da Eu situação. lembro. Reflexo vasovagal, super comum, super tranquilo. E Isso aí resolve, acontece, né? é só fazer as medidas ali, volta na hora. São riscos normais, né, que podem acontecer. Isso aí foi o mais simples, é o mais corriqueiro. Tem muito mais Uhum. coisa que pode acontecer, E aí, certo? depois que aconteceu, eu fiquei pensando, né? Nossa, e se eu não tivesse aqui com um profissional que tem todo esse conhecimento do que fazer em uma situação? Porque para ela pode ser simples, porque ela tem todo o estudo para isso, mas para alguns profissionais não tanto, né? Sim. Então é importante esse olhar muito, muito crítico mesmo sobre pensar de forma ampliada no que pode acontecer ali. Afinal de contas, a nossa vida, o nosso rosto é, né, o que a gente tem de mais importante. Então, a gente tem que pensar duas vezes quando a gente vai, duas, três vezes para fazer uma cirurgia que também tem risco, mas também tem que pensar onde a gente vai fazer os procedimentos, Sim. né? Tudo tem risco, gente. Tem que realmente ser pensado. E por outro lado, agora saindo dessa parte técnica, indo para a parte realmente de você falou um bom profissional. O que é um bom profissional? Fora essa parte técnica, eu posso ter um profissional formado que sabe resolver as complicações, só que tem um olhar estético diferente do meu. Isso, Sim. isso é mais complicado. Porque às vezes, para ele, o bonito é realmente o rosto quadrado, a sobrancelha levantada, o excesso de preenchimento. E aí, para mim, que não penso assim, ele não vai ser um bom profissional. Então, é interessante você buscar profissionais que realmente tenham o mesmo senso estético que você, que querem a mesma coisa que você e que falem a mesma linguagem que você, certo? Então, é isso. Eu acho que o melhor é você buscar alguém com uma boa técnica, que vai resolver os problemas, que vai te dar assistência se você precisar. E escolher alguém com o mesmo senso estético que você, que a gente vai falar a mesma língua, a gente vai chegar no mesmo lugar. Eu acho que é isso. É bem importante mesmo, assim. Essa compatibilidade do que é beleza Isso é faz toda a tão diferença, né? difícil, isso é tão complicado. E por isso que a consulta médica é tão importante. Eu sou contra marcar procedimento de uma vez, eu preciso conhecer o paciente.
Até porque, gente, tem pacientes que, assim, a gente só na conversa, a gente já descobre que ele tem um problema com ele mesmo, que não é o procedimento que vai resolver, e a gente precisa estar apto para saber encaminhar, inclusive. Uhum. Eu já tive pacientes assim que a gente fez ficou lindo. Aí a paciente falou: "Não, ficou bom, mas meu marido não viu". O problema é muito mais embaixo. Sim, E por isso que a consulta, eu conhecer o meu paciente é tão importante. sim, essa parte é fundamental, assim. Esse encaminhar, eu acredito que seja o que da nossa questão, né, enquanto E psicólogas. muitas vezes a gente, como bom profissional, que não está pensando só em lucrar no procedimento, eu não vou fazer o procedimento. Eu vou ver que tem um problema muito maior ali, eu vou encaminhar antes. Até a pessoa estar estável, entender. Porque às vezes eles vêm pra gente querendo milagre. Ou querendo resolver o problema do casamento. Já tive muitos. Vou fazer para o meu marido ver, mas aí não é aí o ponto. Porque às vezes é uma busca inatingível. Eu não vou conseguir resolver aquele problema dela, né? Então aí a consulta e esse papo com o seu médico é importantíssimo. E aí quando a gente olha para essas questões relacionais, a gente entra muito na importância de uma atitude muito humanizada, né, dentro desse lugar da dermatologia, da medicina e das profissões em geral, porque o quanto é importante olhar dessa forma sensível para a pessoa que está ali com você, né? Uhum. E entender um pouco dessa relação da autoestima da pessoa, do que está ali de fato incomodando de forma mais profunda para fazer ali os próximos passos. Sim, para a gente falar a mesma língua, para eu conseguir entregar para o paciente o que ele quer, né? A gente tem que estar tudo muito claro. E como é que você faz isso em longa escala, um paciente atrás do outro, só sair preenchendo? Então, a medicina, a estética tem que ser mais profunda, não tão superficial. Sim, isso é bem importante. E agora a gente queria entrar um pouquinho num ponto muito, muito, muito importante, que a gente já comentou um pouquinho, que é sobre o envelhecimento. O envelhecer saudável. Como é Uhum. que é isso, assim, dentro da dermato? Então, é assim, gente, na dermatologia, ninguém vai fugir de envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. A gente começa a perder colágeno com 25 anos, a gente já começa a envelhecer. Depois da menopausa, isso acelera muito. Então, todo mundo vai ter escorregamento de gordura no rosto, todo mundo vai ter frouxidão de ligamento e músculo, a pele vai ficar mais fina. Isso não tem como fugir. Óbvio que quem se expõe ao sol, quem não usa o protetor, quem fuma, quem tem uma vida desregrada, não natural de alimentação, de sono, isso se acelera, né? Não tem como e a genética sempre falar mais alto. Mas o que a gente pode fazer? Então, ninguém vai fugir. O que a gente pode fazer? A gente pode, desde cedo, começar a prevenir isso. Primeira coisa, desde criança, protetor solar, rotineiramente. Se vai para o sol se expor, mais ainda que você tem que se cuidar. A partir de qual idade, assim, seria o ideal Protetor solar a começar? partir dos 6 meses, se vai expor ao sol. Tá, A partir dos ok. 6 meses, antes a gente evita sol, né? Uhum, Sombra e depois já protetor sempre que vai se expor. muito legal. Isso é o básico, né? Depois que você fica ali adolescente, você vai ter que ter um skincare, acne, outras questões. E falando em estética, o ideal é você estar acompanhando todo ano com um dermato, desde jovem, para ver qual é o momento que você vai começar com alguma abordagem, entendeu? Então, tem gente novinho, eu trato jovenzinhos, 16, 17 anos, com olheira desde cedo, genético. Então, a gente já pode corrigir isso cedo, né? Melhora muito a qualidade de vida de quem tem esse tipo de questões pontuais. Mas Botox, qual o momento de fazer Botox? Vai depender de cada pessoa, depender da mímica, depender da força muscular, depender se já está marcando ou não. Qual o momento de começar com bioestímulo de colágeno? Também depende, isso é individualizado para cada paciente. Mas a gente pode, aos pouquinhos, desde cedo, que seria o melhor, começar a prevenir esse envelhecimento, para envelhecer de forma natural, mantendo o mesmo rosto. Sim. Eu já até vi falar que tem um botox preventivo, Isso, né? Botox Coloca antes preventivo. mesmo da ruga aparecer. Ou quando ela já tá começando ali a aparecer, aí vai depender, vai depender se a sua sobrancelha é muito caída, você já quer que a antes. Eu já comecei a ter rugas fixas com 26 anos, eu faço botox desde os 26 anos. Preventivo, E cada a 6 meses. regularidade também
modifica de cada De pessoa, 4 a assim. 6 meses a indicação do Botox, aí vai depender de pessoa a pessoa, Uhum. né? Quando jovem, normalmente a gente espera mais. E aí a gente vai vendo, é individualizado. Mas dá para começar com pouco, desde cedo, para depois não ter que transformar o rosto. Porque quando eu pego pacientes e pego muito, com 70 anos, que chegam para mim e falam: Não, eu nunca quis nada, mas agora eu quero. É que o mundo mudou, realmente. Aí ela vê, minhas amigas, elas chegam assim: Nunca fiz nada, sempre tive medo. Mas agora eu tô vendo que tem gente ficando bem, mas tem gente exagerada. Eu quero natural, eu quero sutil, e a gente começa um trabalho. Aí eu vou precisar de muito mais coisa e muito mais tempo. Sim. Se a gente começa desde cedo, vou precisar de pouco, mantendo ali todo ano um pouquinho, entendeu? É muito mais natural envelhecer dessa forma. E esse acompanhamento anual, por exemplo, com o dermatologista, é muito importante pensar e reforçar exatamente porque a gente olha para as outras áreas e às vezes as pessoas têm essa preocupação, né? Ah, eu vou no cardiologista, Fazer meu preventivo. meu preventivo, então uma vez ao ano eu tô ali. Eu faço meus exames de sangue, uma vez ao ano eu tô ali. Mas no dermatologista também existe essa necessidade. Tem que incluir. E aí, quando a gente olha para a pele é o maior órgão. O maior órgão é nosso cartão de visita, é o que a gente vê primeiro e deveria ser o cuidado, mais cuidado, né? E o câncer de pele é um dos mais frequentes, é o mais frequente. Então, realmente, por esse cuidado, a gente tem que ver anualmente os pacientes, examinar a pele, examinar as lesões, né? Para prevenir, pegar coisas pequenas, que a maioria das vezes que a gente pega lesões pequenas, a gente tira, trata e fica tudo bem. Quando você traz essa questão do câncer de pele, o que que você percebe, assim, dentro da sua realidade, que pode ser sinais para essa possibilidade? Bom, qualquer lesão que surgiu, que não está cicatrizando, que coça, dói, sangra, não está cicatrizando, você tem que ir para o seu médico. Lesões antigas que mudam de cor, assimetria, dor, que as lesões mudaram, também tem que procurar o dermatologista. Mas melhor de tudo isso é fazer realmente essa prevenção anual. Legal. E reforçar isso é muito importante, né? Então, duas coisas aqui essenciais: protetor solar e consulta pelo menos uma vez ao ano. Com o dermatologista, e aí essas questões já começou a te incomodar. Aí na consulta a gente conversa. O que está te incomodando? O que começou a te incomodar? A gente vai resolvendo conforme a queixa de cada paciente. Diz assim pra gente já caminhando aí para esse finalzinho dessa conversa que tá muito gostosa, né? Mas traz pra gente aí algumas dicas que você teria para olhar para essa rotina do autocuidado. Então é isso. Eu acho que a gente tem que se olhar, ver o que está me incomodando. Né? Assim, olhando no espelho, pensando na parte estética que está me incomodando. Então, eu acho que aqui minha pele está muito grossa, muito seca, ou olheira. Então, tá. O que mais? Vou procurar um dermatologista. Primeira coisa. Aí o dermatologista, ele vai olhar tudo, ver suas queixas e vai te passar um skincare para você começar o seu cuidado, né? Então você vai começar com e o que que é importante? Vamos lá, então do skincare. Falando de skincare, o que que é importante ali? Lavar, hidratar e proteger. Isso é o básico que todo mundo tem que fazer. Lavar o rosto com sabonete adequado para sua pele, hidratar. Por mais acne que esteja, por mais pele oleosa que esteja, você precisa, né? Aí o médico vai te ajudar num hidratante que funcione para você e protetor solar. Então, se você não quer fazer pouco, o mínimo, é isso. É isso. Quando a gente vê no mercado, assim, tem vários acessórios, várias coisas que as pessoas lançam para que seja ali ajudar nesse momento, né? Como é que você vê essas questões? Aquela, por exemplo, Um aquele rolinho de rolinho. jade, pele de Aham. jade. Gente, se vai te fazer bem, se você vai se sentir bem cuidando, use. Não vai mudar nada no resultado, mas muda no nosso sentimento ali, no que você está sentindo. Tô bem, tô feliz passando o rolinho, vai me ajudar a fazer meu skincare? Use. Use tudo isso. Só não acho que isso que vai realmente resolver seu problema. Mas tornar aquele momento agradável é importante para algumas pessoas. Então pode usar. Eu, particularmente, não desembolso esse dinheiro todo com essas coisas, porque para mim não é importante. Mas se você achar que vai te ajudar, então a esponjinha que gira para lavar, se você vai gostar, faça.
E aí, mais uma vez, a gente entra na importância de olhar para a realidade desse mundo da beleza para entender o como influencia na nossa autoestima, né? É, efeito, talvez não vai ter tanto, por exemplo, o rolinho, né? Como você Sim, mas trouxe. se te ajudar Mas a se te fazer o faz skincare e bem. te faz bem, tá ótimo. Uhum. Eu acho que é importante desse podcast, então, é tomar cuidado, né, com a questão das redes sociais, do que tá muito padronizado, do que é seu, o que é do outro. Isso, Acho que que nem isso é todo muito mundo vai importante. conseguir atingir aquele padrão de beleza de blogueiras, atrizes que vivem para isso. Uhum. A gente não vive para isso, pessoas reais não vivem para isso. Então a gente tem que achar o nosso melhor. Eu não vou sacrificar minha família para ficar indo na academia ou no dermato, não vou sacrificar meu dinheiro com tudo isso. Eu vou achar um equilíbrio. A vida é um equilíbrio, sem exageros, né? O equilíbrio do meu cuidado, do que eu vou investir, né? Cuidar também na parte mental, que é importantíssima. Então, a busca do equilíbrio é fundamental. Muito legal, né, saber desse autocuidado, da autoestima e como isso está relacionado com a dermato, assim. É um E prazer, meninas, por onde poder as ajudar. pessoas conseguem te achar? Pelas redes sociais, a gente pode me achar. Eu trabalho na Dermoplastic, fica lá no Bueno, na T4. Também estou na HDT com as residentes. Também estou em Anápolis, na Lumine. Se precisarem, estarei Legal. lá no consultório. Qual que é o arroba do seu Instagram? @Patrícia Ferreira, _dermato. A gente vai colocar aqui também para as pessoas poderem acompanhar o seu trabalho. Obrigada. É um prazer ter você aqui, a sua pessoa profissional, né? Faz muita diferença aqui para compartilhar esse conhecimento com todos. É um Obrigada. prazer, meninas. É ótimo poder falar um pouco do que eu acho. Eu acho que hoje em dia, poder ouvir o seu médico, o seu psicólogo, entender esse negócio da conexão. Se ele pensa igual a mim, é muito bom, é uma oportunidade até para mim estar aqui podendo falar. Que eu espero que sim, pacientes que pensem da mesma forma que eu, que tenham se conectado, é uma forma da gente começar um trabalho juntos, né? Sim. Obrigada. Até o próximo. Continuem nos acompanhando aqui e acompanhem também a doutora Patrícia nas redes sociais dela. Obrigada, gente. Obrigada.